Bom dia. Bom dia, está no ar mais um programa Newton News com o tema ONU e conflitos internacionais. A ONU, a Organização das Nações Unidas, surgiu com o fim da Segunda Guerra Mundial na Carta de São Francisco, substituindo a ineficaz Liga das Nações. Suas principais funções são garantia da paz mundial e segurança internacional, havendo a possibilidade de intervenção militar. Os organismos especializados da ONU são instituições criadas por países, estados soberanos, regulados por meio de tratado, que visam melhorias sociais, econômicas e políticas. As principais organizações são OIT, Organização Internacional do Trabalho, OMC, Organização Mundial do Comércio, OMS, Organização Mundial da Saúde, FMI, Fundo Monetário Internacional e OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. E estamos aqui com três convidados nossos, três estudantes, para dissertar sobre os principais conflitos. Luiz Felipe, Derek e Matheus. Vamos lá, Matheus, começar falando sobre o conflito de Israel e Palestina. Correto, Thais. Esse conflito remonta ao fim da Segunda Guerra Mundial com a perseguição que os judeus sofreram. Então eles buscaram refúgio na região palestina, fundando um Estado soberano reconhecido internacionalmente em 1948. Ocorre que na expansão imperialista de seu território, eles anexaram diversos territórios dos árabes, que reagiram confrontando com o armamento bélico. Os Estados Unidos, por serem membros de Israel, eles vetam a atuação da ONU militarmente na região, porque são aliados. Então, a solução pacífica do conflito vai ficar no plano ideal, pois com a não atuação bélica, os Estados continuam se atacando, matando pessoas inocentes e a paz na região fica praticamente impossível de ser instaurada. E agora o Luiz Felipe vai falar sobre o principal conflito que teve, que é o dos Estados Unidos e do Afeganistão. Sim, no dia 11 de setembro de 2001, com os ataques ao World Trade Center, às Torres Gêmeas e ao Pentágono, o então presidente George Bush, o filho, né, ele tinha que achar um culpado para o ataque terrorista. E com isso, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão com um aval da ONU, do Conselho de Segurança da ONU, que criaram, assim, a Operação Liberdade Duradoura, né? Invadiram o território talibã para procurarem o líder máximo da Al-Qaeda, o Osama Bin Laden, que dias após o atentado assumiu que foi o autor desse atentado terrorista, né? A ONU criou um mandato que estabeleceu, após essa guerra, ficou estabelecido para ajudar a recuperar o estado do Afeganistão, né? E no ano de 2011, como as tropas dos Estados Unidos estavam instaladas nessa nação, o então presidente Barack Obama ele exigiu que as tropas se retirassem, mas ficou sempre em alerta com medo de ter um outro ataque terrorista, né? Entendi, obrigada. E agora o Derek vai explicar sobre o conflito atual, sobre a Rússia e a Ucrânia. Correto. O território da Crimeia é o centro do atual conflito entre Rússia e Ucrânia, sendo que em 1954 a Rússia cedeu parte desse território para a Ucrânia. Porém, houve um plebiscito naquela região. Sendo assim, o presidente da Rússia reconheceu a soberania daquele local, visando sua anexação. Diante da negativa ucraniana, a Rússia movimentou tropas para a fronteira. A ONU já se manifestou, mas não atua. Porque a Rússia é membro permanente, né, do Conselho de Segurança da ONU, e com isso não tem a unanimidade dos votos para a ONU atuar ativamente nesse conflito. Nós podemos concluir que a ONU, o órgão de segurança mundial, ela tem realizado poucas intervenções justamente por esse motivo, porque sempre tem um país membro envolvido que impede da votação da ONU atuar. Então a ONU acaba que não atua em quase nenhum conflito. Como nos casos de Estados Unidos e Rússia. Isso. Por fim, qual a principal função da ONU? Garantir a paz e segurança mundial ou atuar no interesse particular de seus membros? Muito obrigada pela atenção de todos, um bom dia.
Bom dia. Bom dia.